Os Estados Unidos foi um dos primeiros países que desenvolveu mais o aspecto da exploração do petróleo, do óleo, né? Então, os Estados Unidos, ele tinha petróleo, né, que saía da terra, era muito fácil, né, o aspecto do petróleo. E, obviamente, que houve os donos daquelas regiões, porque no Brasil, se você recebe tudo que é do seu subsolo, pertence ao governo. Isso é um aspecto muito importante a gente pensar. Pertence ao governo. E nos Estados Unidos, tudo que você está no seu terreno e no subsolo, pertence a você, pessoa privada, porque é a sua área. Então, isso cria um grande diferencial. E nos Estados Unidos, houve as pessoas que tinham terras e que essas terras tinham uma grande quantidade de petróleo, de óleo, as pessoas ficaram milionárias. E isso criou também um aspecto em que houve um monopólio, ou seja, em que havia justamente empresas, né, não só de petróleo, mas de carvão, por exemplo, que tinham um poder muito grande. E por isso criou-se, né, logo nos Estados Unidos, né, essas leis antitrust, antimonopólio, justamente para permitir que entrassem novos agentes na economia que pudessem justamente aumentar a competitividade, aumentar a oferta daquele produto e, naturalmente, diminuir o preço para o consumidor. Para um produtor, ele nunca quer mais competição, ele nunca quer ter novos agentes entrantes, ele quer sempre ser o dono daquilo, porque ele pode colocar o preço como ele quiser, ele sempre vai ter uma rentabilidade muito grande. Mas para o consumidor é sempre bom que tenham novos agentes, novos entrantes na economia. Por isso que quando a gente fala em economia, que é muito importante você estar aberto para outros países, para que você possa importar, por exemplo, produtos que no seu país são mais caros, para justamente você poder com que a população possa consumir produtos mais baratos e muitas vezes com melhor tecnologia. Não vou muito longe aqui, na década de 90 no Brasil, existia, por exemplo, quem não vai lembrar aqui, talvez uma pessoa que esteja vendo nosso vídeo aqui, das pessoas que tinham, por exemplo, conta de telefone. Elas tinham número de telefone e aí isso era algo que ela vendia ou trocava e cedia e colocava no imposto de renda. Colocava no imposto de renda o número de telefone, algo que você hoje em dia, né? Porque existia um monopólio da Telebrás, por exemplo, no Brasil, e não existia essa questão como a gente tem de várias empresas, né, podendo ofertar serviços. Eu sei que às vezes é meio chato aquele telemarketing da empresa ligando para você, mas é uma situação, economicamente falando, que é muito melhor do que anteriormente, onde as pessoas compravam uma linha telefônica. É algo inimaginável, mas exatamente era o mundo da década de 90. Quando você abriu para outras empresas, se quebrou o monopólio. Voltando ao monopólio, no primeiro caso que eu falei nos Estados Unidos, na questão da empresa de carvão e de petróleo, você era um monopólio de agentes privados, né? Ou seja, pessoas privadas que tinham aquilo. Nesse caso, da Telebrás, era chamado em economia monopólio natural, ou monopólio estatal, em que o país tinha um monopólio sobre aquilo. Por isso que uma das coisas que a gente fala muito em economia é a quebra de monopólios. Isso ajuda com que haja novos entrantes e deixar países, empresas internacionais entrarem para fazerem coisas que no seu país não tem recursos suficientes para aquilo, ou não tem como você fazer aquilo. É sempre importante você trazer recursos de fora. Por isso que é tão importante os países terem boas relações com outros, por isso que é tão importante a gente procurar se desenvolver e ser relevante com o capital de fora, o capital estrangeiro, que ajuda você justamente a desenvolver, a criar aspectos que muitas vezes o Estado ou os empresários do Brasil não conseguiriam. Então, muitos países, por exemplo, a China, quando a gente olha, ela houve uma transferência grande de tecnologia, né? Então, assim, tem muita coisa que é importante a gente falar e a gente tem que sair um pouco dessa ideia de dogmática de aspectos, e isso só atrapalha, porque o dogma deixa com que a gente pare de pensar, né? Tanto na questão religiosa quanto na questão econômica. O dogma, ele é algo que não nos ajuda a nos desenvolver, tá? Bom, eu acho que eu trouxe alguns aspectos importantes, né? Então, quero voltar aqui para aquele aspecto das instituições, que são muito importantes. Então, as instituições, elas são aspectos que elas criam possibilidades para que haja desenvolvimento de movimento, haja uma movimentação em que você entende que instituições inclusivas, por exemplo, e uma elite. Quando eu falo de elite, estou falando de um grupo de pessoas que tenham talvez mais recurso
no sentido de dinheiro, ou recurso político, seja o que for, mas que estão pensando em ajudar as pessoas, ajudar a população, trazendo aspectos de leis, por exemplo, como eu falei na questão econômica, leis mais de liberdade econômica, leis que permitem justamente com que as pessoas possam criar comunidades em que haja a distribuição, por exemplo, de novas empresas, e que isso pode criar um aspecto muito importante de crescimento no longo prazo. Quando a gente pensa, por exemplo, no continente africano, que existiu na época em que os países europeus cortaram, dividiram os países africanos em áreas de territórios que não se gostavam, de tribos que não se gostavam, essas tribos justamente criou-se um problema em massa muito grande de problemas de guerras civis, por exemplo. Então, se a gente analisa o continente africano, década de 70, década de 1970, 1980 e assim por diante, você vê que países como Angola, Moçambique não eram países que eram ligados a Portugal, por exemplo, não eram independentes. Então, são coisas assim que foram muito mais recente no continente africano do que fora disso. Então, quando a gente analisa, eu não estou falando isso no aspecto negativo, no sentido de falar que eles são piores ou melhores, estou falando só que isso causou justamente problemas graves nas instituições desses países, porque naturalmente muitos desses países tinham instituições mais exploratórias, no sentido de que as elites que estavam ali estavam pensando só neles, e não estavam pensando em desenvolver ou trazer melhor qualidade de educação para outras pessoas, e se criou um vício, e esse vício de exploração levou-se a ciclos de pobreza, né? E esse ciclo de pobreza justamente é algo que foi se retroalimentando em estruturas que, para se modificar, é necessário você criar uma mudança de estrutura, uma mudança que é justamente com a divisão melhor, por exemplo, de áreas, de território. Quando a gente analisa, por exemplo, na África do Sul, tem regiões de quilômetros e quilômetros e quilômetros que são de alguns grupos de pessoas, entende? Isso, naturalmente, vai gerar problemas muito grandes, né? Isso na questão até de concentração de renda, né? E não necessariamente a pessoa que está ali vai estar gerando riqueza para a população. E isso é um dos problemas também que é importante a gente pensar e a gente desenvolver. Porque se a gente assumir que a questão política, as pessoas que estão representando vão estar pensando em outras pessoas, é sempre muito, muito importante de ver os discursos, porque isso pode criar, como eu falei, um aspecto de ciclo vicioso, e o aspecto de ciclo vicioso pode aumentar a pobreza. E o crescimento econômico, ele só acontece quando a gente cria possibilidades e cria meios de se desenvolver.